Muito importante diferenciar ser sozinho e ser solitário, porque de repente você pode não ter um companheiro, não ter uma companheira, mas não ser solitário, ter um grupo de amigos, como alguém colocou, e de alguma maneira se sentir feliz. Você acha que está mudando um pouco essa conotação negativa que a palavra carrega? Sim, porque as pessoas têm utilizado momentos de solidão para, de alguma maneira, se enriquecerem, encontrarem a si mesmas, né? Porque, de repente, nesse mundo de hoje, as pessoas, de alguma maneira, não têm mais possibilidade de contato consigo mesmo. Então, têm utilizado, né, esse momento para se conhecer um pouquinho melhor. Agora, quais seriam as causas da solidão, essa que todo mundo tem medo dela? Existem causas sociais e causas psicológicas, né? Uma das causas sociais é esse conceito negativo. Então, parece que estar sozinho é sinônimo de algum problema psicológico. Cidades, grandes cidades, onde às vezes a dificuldade de contato é muito intensa, então acaba ocasionando também a solidão. Agora, o problema são as causas psicológicas. Se você, menino ou menina, quando pequenininhos foram rejeitados ou pelos pais ou pelas babás, de alguma maneira começam a desenvolver o medo da intimidade. Né? Se quando grande também começaram a associar o amor ao sofrimento e à dor, acabam desenvolvendo o que a gente chama de fobia de contato. E aí começam, de alguma maneira, a temer o contato e a ficar sozinha. Sem dizer daquelas pessoas que são cegas, psicológicas, né? Quer dizer, o que significa isso? Às vezes a pessoa não consegue enxergar que o outro está dando uma dica para ela. E às vezes as pessoas que não conseguem emitir também um sinal de paquera, são tímidas demais. E aí vai ocasionando também o que a gente chama da danada da solidão. Existe uma fase da vida em que as pessoas estejam mais propensas à solidão? Sim, existe uma fase da vida. O adolescente, por incrível que pareça, por isso que ele procura os grupos de amigos, né? Ele se sente muito sozinho, porque de alguma maneira ele está abandonando o convívio familiar, os velhos conceitos, e se sente um pouco mais abandonado e sozinho. E na velhice também, né? Porque de alguma maneira o próprio aspecto social acaba discriminando o velho, rejeitando o velho. Embora eu conheça muitos idosos que têm resolvido, Ruth, essa questão aí da solidão, porque como eu coloquei, ser sozinho não significa ser solitário. E como é que eles estão fazendo para resolver isso? Agora fica a dúvida também, essas pessoas que começaram a ter esse problema desde pequeno, que você falou, com a rejeição da babá, dos pais, isso tem cura, tem como reverter esse processo mesmo depois de grande? Sim, se a pessoa começar a discriminar que, embora ela tenha sido rejeitada ou pelos pais ou pelas babás, que o mundo está cheinho de pessoas que não são necessariamente iguais aos pais ou igual às babás que tiveram. Então, se a pessoa começar a discriminar um pouquinho as relações afetivas, ela vai perceber que, com certeza, você tem algo dentro de você que, de alguma maneira, interessa para alguém. Agora, em relação aos idosos, eu sou professora da Universidade Católica da terceira idade. Então, existem em Goiânia vários programas que você pode se associar e, de alguma maneira, se sentir menos solitário, embora sozinho. A solidão do idoso é especialmente problemática porque falta horizonte, falta perspectiva de vida. O que ele pode fazer para melhorar, diminuir essa sensação de solidão? Olha, o idoso, ele sofre porque ele fica ligado naquilo que ele foi capaz de fazer. Não é assim que acontece com você? O importante é você verificar o que você pode fazer no presente. Se o idoso vive preso no passado, realmente ele vai se sentir mais solitário. Mas tem muita coisa que você ainda pode fazer. Inclusive, outra dúvida que fica em relação aos adolescentes. Inclusive, algumas pessoas ligaram para cá perguntando isso. Por que os adolescentes, principalmente nessa fase, sentem necessidade de ficar sozinhos? Isso faz parte da mudança que está acontecendo na vida deles? Faz parte da necessidade, sim. Porque quando você fica sozinho, você vai descobrindo, né, coisas dentro de você que, de alguma maneira, em contato com muitas pessoas, você às vezes não tem nem possibilidade de descobrir. E é interessante que tem algumas tribos indígenas que, quando o adolescente chega na adolescência, você sabe o que eles fazem? Eles colocam o adolescente dentro de um barco sem leme para que ele possa se virar sozinho, né, dentro do rio. Porque estar sozinho, administrar a sua solidão é sinônimo de maturidade. Isso significa então que essa fase é importante. É fundamental. Por isso que eles gostam de ficar no quarto sozinho. Eles às vezes não querem compartilhar com a gente, né, pais, o que eles estão pensando. Precisam entender isso. Precisam, porque faz parte, administrar a solidão, como eu acabei de falar, né, é uma forma, é uma passagem para a idade adulta. A pessoa que não sabe ficar sozinho ainda é um eterno adolescente. E a criança que gosta de ficar sozinha, que gosta de brincar sozinha, é normal? Olha, depende da idade, né? Porque se uma criança com 5 anos, que é o auge da socialização dela, tem necessidade de ficar sozinha, aí sim você tem que começar
começar a se preocupar. Porque existem fases de solidão. Com 2 anos a criança realmente gosta de brincar com um amiguinho só, mas com 5 anos, por exemplo, é esperado que ela realmente tenha necessidade de compartilhar com outros amiguinhos. Aí você pode realmente se preocupar. Doutora Virgínia, essa angústia que nós vimos aí de uma entrevistada, isso pode ser um caminho para depressão, para o uso de drogas e até mesmo para a pessoa chegar a cometer um suicídio? Como evitar isso? Sem dúvida, porque de repente a pessoa se sente tão sozinha, né, que às vezes ela vai procurar um grupo que mexa com maconha, que mexa com cocaína, no sentido assim de se sentir próxima a alguém. Agora, como evitar isso? Como eu coloquei no início, solidão é sinônimo de falta de intimidade. Então existem formas de você estar desenvolvendo intimidade com as pessoas. Não é possível que você não tenha ninguém que tenha com você uma intimidade intelectual, com quem você possa dividir aquilo que você pensa. Não é possível que não tenha ninguém com quem você possa ter uma intimidade social, com quem você possa ir no cinema. Não precisa ser necessariamente um companheiro do sexo oposto. Não é possível que não tenha ninguém, que você não tenha uma intimidade vocacional, que você possa estar dividindo aquilo que você faz no seu trabalho. Então, na medida em que você for encontrando pessoas com as quais você pode desenvolver determinados tipos de intimidade, você não vai se sentir deprimida, você não vai se sentir sozinha, porque tem alguém com quem você possa dividir. A questão da matemática psicológica é fundamental nesse momento. Muitas pessoas gostariam de se aproximar de outras, mas simplesmente não conseguem. O que amarra as pessoas nessa sensação de solidão? Esse medo de ser rejeitado. Então, as pessoas têm tanto medo de ser rejeitado pelo outro, o que faz, né? A pessoa começa a rejeitar inicialmente. Então, antes de ser rejeitada, ela já parte do pressuposto de que vai ser e acaba rejeitando. Então, é importante você aprender a ler os sinais que o outro emite para você, porque sempre tem alguém, às vezes, do seu lado que também está se sentindo sozinho. Então, se você aprender a ler o sinal de intimidade que o outro está encaminhando para você, e se você também começar a emitir sinais que você deseja uma intimidade, não necessariamente sexual apenas, né? Eu acho que, sem dúvida, você vai se sentir acompanhado. Mas as pessoas ficam na dúvida, como fazer isso na prática? Tem como dar algumas dicas do que a pessoa deve fazer para tentar fazer isso, para tentar reconhecer esses sinais? Porque não é fácil, às vezes falar assim pode ser simples, mas o que poderia ser feito pelas pessoas para que elas conseguissem fazer isso ou exercitar, ou seja, conseguir cada vez mais fazer isso melhor? É muito importante. Primeira dica é: não espere que o outro sinalize para você. Comece a emitir sinais e, de alguma maneira, espere recebê-los. Vocês se lembram daquela imagem que a gente já usou do semáforo ambulante? Nós somos semáforos ambulantes. Nós temos as 3 luzinhas, vermelha, amarela e verde. Então é muito importante, o corpo fala, muito bem. Então, de repente, é importante você verificar exatamente aquilo que você está emitindo. Às vezes você só quer uma paquera e não tem consciência que o seu corpo está mostrando que você quer uma noitada de farra. Aí o cara pega, te convida para uma bela noitada, você fala: poxa, mas esse cara tá me confundindo? Então, de repente, você aí não tá sabendo qual é o sinalzinho que você tá emitindo. E, de repente, aprender a reconhecer o sinalzinho que vem do outro também. Às vezes é um verdinho muito clarinho, você acha que o cara já tá querendo coisas mais sérias com você. Então, vamos tentar trabalhar a nossa percepção, que é sinônimo de inteligência emocional, que nós já falamos para você. Esse código, às vezes, pode ser meio complicado. Como é que a pessoa se exercita e começa a entender melhor? Alguns códigos são mais óbvios do que outros? Isso. Olha, a gente tem que começar a se exercitar com as pessoas com as quais a gente convive. Você não vai deixar para exercitar isso num barzinho à noite, né? Então é muito importante, na medida em que você estiver conversando com uma amiga ou com um amigo, perguntar para ele se aquilo que você está mostrando, se aquilo que você está expressando é exatamente aquilo que ele está recebendo. Então você pode fazer uma brincadeira de sinais com as pessoas com as quais você convive dentro da sua casa. Por exemplo, se você dá um recado para a pessoa, pergunta para ela se ela entendeu exatamente aquilo que você quis dizer. Porque às vezes a gente tem dificuldade na expressão e o outro também pode ter dificuldade na recepção. Então treine com as pessoas que são mais próximas a você, porque aí você vai ter condições de alguma maneira se experimentar mais na hora da paquera. Doutora Virgínia, por acaso nessa hora aí é preciso ter talvez assim um pouco menos digamos, responsabilidade, ou seja, a pessoa tem que ser um pouco mais atrevida e arriscar mais, é isso que precisa acontecer com as pessoas que estão fugindo da solidão? Olha, depende, porque se você tem muito medo da solidão, você pode viver arriscando errado, é o perigo do arriscar errado. Então você às vezes se precipita numa relação, né, e acaba acontecendo o que no dia seguinte? Uma grande ressaca moral, um vazio maior e a solidão maior. Então não é se precipitar, não. Eu acho que às vezes é até preferível você ir mais devagarzinho, mas ir realmente, do que você se precipitar e acabar no dia seguinte novamente sozinho. Quem é mais solitário, os
os homens ou as mulheres? Olha, por incrível que pareça, existem algumas pesquisas que têm mostrado que os homens têm muito mais medo da intimidade do que das